E aí, gente, tudo bem? Hoje a gente vai ver mais um caso de trauma. Esse caso é bem ilustrativo, é um caso muito difícil e foi um dos casos mais interessantes que eu vi no começo da época de assistência na emergência. Se você não me conhece, seja muito bem-vindo, é um grande prazer. Me chamo Ariel, sou médico radiologista e trabalho como assistente no grupo de emergências do Hospital das Clínicas da USP. Bom, esse caso é um paciente masculino de 24 anos, foi um trauma e a informação que a gente tinha é que tinha sido feito o FAST na sala de emergência e era um FAST positivo. Então, era só isso que a gente tinha de informação. Esse caso a gente vai ver um pouquinho diferente. Eu não vou fazer tão focado, a gente vai ver algumas outras coisas porque tem mais achados no exame. Então vamos começar com o crânio, só para mostrar rapidamente que não tinha nenhuma lesão intracraniana. Então aqui a gente vê um parênquima encefálico com atenuação normal, os sulcos estão preservados, o sistema ventricular está com dimensão, morfologia habitual para a faixa etária. A gente já dá uma janelada aqui, vê que não tem nenhuma coisa grosseira na face, então essa parte está tranquila. Vou abrir agora a fase arterial para a gente dar uma olhada geral nesse paciente no primeiro exame, uma forma sistemática, bem rápida da gente olhar o exame, da mesma forma que a gente já viu nos dois primeiros vídeos aqui do canal. Se você não conhece, está em cima o card. Aqui a gente está vendo o intracraniano, grosseiramente não tem nenhuma alteração na parte arterial, angiográfica. A gente vai descendo, chegando na região cervical, não vemos nenhum hematoma, a região das vias aéreas estão preservadas. A gente chega já na transição cérvico-torácica, a gente já abre a janela, já consegue identificar aqui à esquerda, ó, tem um pneumotórax pequeno. Veja que aqui está esse espaço sendo ocupado por ar, então isso é uma informação imediata que tem que ser dado. A gente segue aqui, vamos descendo, aparentemente não tem nenhuma outra alteração, né? Tem alguns foquinhos aqui no parênquima pulmonar bilateralmente, ó, veja que é um pouco mais aqui no lobo médio, lobo inferior direito, e tem um pouquinho aqui no lobo inferior esquerdo. Pode ser alguma coisa um pouco aspirativa, mas tem alguns focos contusionais de permeio, tem até umas bolinhas aqui de gás que a gente vai olhar depois melhor. E vamos chegar no abdômen, ó, a gente começou no abdômen, já vê que realmente é um FAST positivo, ó, a gente já vê líquido aqui perihepático, aqui também está cheio de líquido, a gente vai descendo, vai vendo esse componente de líquido livre mais aqui à direita, né? Olha o espaço hepatorrenal preenchido por líquido, aqui que é a área que a gente olha no FAST, né? Um estômago distendido com conteúdo formando nível hidroaéreo, e aí o líquido livre se estende até a goteira parietocólica à direita, né? Então é isso que a gente consegue observar. Tem um pouquinho aqui também na goteira parietocólica esquerda e mais líquido livre aqui na pelve. A bexiga está vazia, sondada, esses foquinhos gasosos tá em leito, em trajeto vascular, provavelmente é de alguma punção que eles fizeram aqui, até tem um pouquinho de espessamento nessa região. Só jogando a janela óssea rapidamente para a gente ver. Num primeiro momento, numa primeira olhada imediata, a bacia está estável, não tem nenhuma lesão. A gente vai subindo, vendo os corpos vertebrais. A gente já identifica aqui uma fratura do processo transverso. Tem nesse processo transverso esquerdo, nesse daqui e nesse também. Então a gente tem fratura do processo transverso à esquerda de L2 a L4. Aqui em cima não tem nenhuma fratura. Eu não vou ficar mostrando, mas não tinha fratura dos arcos costais. Quando a gente vê pneumotórax, é muito importante olhar a fratura, né? Geralmente está associado a fraturas de arcos costais. Esse paciente não tinha. Bom, vamos no pré-contraste agora e olhar a barriga. Aqui no pré-contraste não vai ter muita coisa a ser acrescentada do que a gente acabou olhando na fase arterial, né? A gente identifica aquele líquido livre predominando aqui à direita, né? A gente vê um componente hiperatenuante aqui no estômago, a princípio é inespecífico, depois a gente pode
pensar um pouquinho mais, a gente até vê um pouco de assimetria da musculatura aqui dos oblíquos, está um pouco maior à esquerda do que à direita, né? Tem até um acúmulo líquido aqui nessa gordura que delimita os dois, então pode ter tido um pouco mais de impacto aqui desse lado, apesar do acúmulo líquido estar mais à direita. E aí a gente vai descendo as outras coisas que a gente já tinha visto naquela fase arterial. Então agora a gente vai voltar para a fase arterial e começar a pensar. Se você vê bastante líquido livre, você tem que pensar em lesão de órgão sólido, e é isso que a gente vai procurar. É o que a gente normalmente procura nesses casos e o que vocês já estão se habituando vendo o nosso canal aqui, a discussão dos casos. Bom, vamos procurar então lesão de órgão sólido. Aqui a gente está no domo hepático, a gente vê esse fígado com uma atenuação bem homogênea, né? Tá dentro do esperado para ele, a gente só vê o líquido livre perihepático em todo o parênquima hepático. Essa faixa hipoatenuante aqui é artefatual, veja que o braço está aqui, ó. O braço está aqui, o braço está aqui. Então está formando uma faixa aqui por endurecimento do feixe de raio-x. Isso daqui é artefato, não é uma lesão verdadeira. Você vai descendo procurando o fígado e não vê nenhuma lesão grosseira, né? Aí você olha com mais cuidado, olha aqui no lobo esquerdo, veja que tem uma tênue área hipoatenuante. Ó, vou até fechar a janela, fechando a janela a gente consegue identificar essa tênue área hipoatenuante, ela é meio irregular, meio geográfica, mal delimitada, e isso é sugestivo de uma laceração hepática. Pequena, mas é. Vamos ver outros órgãos, né? Então as outras estruturas. A adrenal direita está aqui, ela está preservada, o rim direito está aqui, vamos ver se tem alguma alteração na sua atenuação. Nessa fase arterial a gente vê bem o córtex, vê bem a pirâmide, não tem nenhuma área hipoatenuante irregular, não contrastada, então aparentemente não tem lesão nesse rim direito. Vamos olhar a adrenal esquerda, ela está começando aqui, ela está aqui, também está com a morfologia, atenuação preservada, não tem nenhuma lesão. A gente até vê a gordura ao redor dessa adrenal habitual. O rim esquerdo está aqui, a gente está vendo ele também da mesma forma que a gente viu o rim direito. Não tem nenhuma lesão, nada que justifique por lesão renal. O baço subindo, ele aparece aqui, também não tem nenhuma lesão. E vamos olhar o pâncreas, né? O pâncreas está aqui, vamos descer, vamos ver desde o processo uncinado. Então, aqui está o duodeno, a gente sobe e começa o pâncreas nessa região. Também está com uma atenuação homogênea, habitual, preservada. Aqui a gente já está chegando na cabeça, chega na região do corpo e da cauda pancreática, vai olhando, não vê nenhuma lesão. Vascular, não tem nenhuma lesão grosseira, a gente não está vendo um blush arterial progressivo que justifica um sangramento ativo, nada assim. Então fica meio estranho imaginar que das lesões de órgão sólido, a única lesão que a gente identificou foi essa daqui no parênquima hepático. Veja que isso é muito pequeno, muito discreto, né? Não parece justificar essa extensa quantidade de líquido livre. Então a gente tem que continuar procurando. Agora, olha que interessante e é muito sutil. Enquanto a gente passa aqui procurando, aparece isso daqui. Olha só o que a gente vê. Esse foquinho aqui, e aí você dá uma janelada, tá preto, atenuação de ar. Então temos um pneumoperitônio discreto. E aí depois você vai olhando com mais calma, olha aqui na região do hilo hepático. Também tem alguns foquinhos gasosos de permeio. E aqui também tem foco gasoso. E está intraperitoneal. Então a gente tem um pneumoperitônio. Nesse contexto, isso daqui sugere lesão de víscera oca. E uma lesão de víscera oca poderia causar essa grande quantidade de líquido livre. A grande dificuldade é procurar e achar. Então vamos procurando onde tem mais quantidade de líquido e onde tem mais pneuma. Às vezes isso que nos orienta. E a gente vai desde lá de cima. Repare que já aparece também aqui no mediastino posterior. Aqui é a topografia do esôfago e você tem esses foquinhos gasosos de permeio aqui.
está fora da luz, a luz está para cá. Então tem alguma coisa também por cima, né? E vamos olhar daí, começando a olhar o estômago. Essa é a parede gástrica, né? A gente está vendo a pequena, grande curvatura no fundo gástrico. A gente vai descendo, chega na região do corpo. Veja que aqui era a área que estava confluindo mais aqueles focos de pneumoperitônio. E aí você vai olhar, olha como a parede aqui está bem delimitada, fechadinha, do jeito esperado. Aí a gente vai descendo, aqui ó, você vê essa área e essa área. Aqui, nesse meio, a gente não está vendo parede. Vamos fechar bem a janela, olha como parece que a parede está abrindo aqui e a parede está abrindo aqui. E aí forma essa morfologia, até parece um cogumelo aqui que está surgindo. Ó, parede fechada, abriu, aqui está a área de solução de continuidade, aqui tudo é solução de continuidade, depois ela fecha. E bem nessa região é onde está acumulado aquele pneumoperitônio adjacente. Então isso nos sugere uma ruptura gástrica traumática, o que justifica porque no trauma teve um grande aumento da pressão intraabdominal, a gente vê que esse estômago está bem hiperdistendido. E aí pensando, esses focos hiperatenuantes aqui são inespecíficos, mas no contexto de uma lesão gástrica pode ser até um pouco de conteúdo hemático depositado aqui, mas você não vê sangramento ativo porque você não vê progressão de contraste, aumento de contraste no estômago. Até poderia pela lesão da própria parede gástrica, né? E uma lesão nesse estômago, e veja como ele está repleto de conteúdo, esse conteúdo extravasa e aí justificaria essa grande quantidade de líquido livre. Então, é sugestivo de uma lesão de víscera oca, mais uma vez. Vamos olhar no portal agora, em que o contraste da parede gástrica fica melhor e vai ajudar a gente a delimitar mais uma vez aquela área de rotura gástrica. Então, de novo, aqui está o estômago, veja como é a atenuação dele, da parede gástrica normal. Aqui ela está fechando, está contínua, chega naquela área que está formando aquele cogumelo, aqui aparece a área de solução de continuidade. Olha como ela é bem delimitada, bem definida. Aqui já fechou, voltou ao normal. Ó. Abriu, segue e fecha. Então aqui a gente consegue caracterizar melhor a solução de continuidade. A gente vê bem onde está extravasando o conteúdo gástrico para a parede abdominal. E o resto do exame está normal aqui no estômago. E aí nessa reconstrução coronal, vamos olhar mais uma vez, aqui está com um aumento no abdômen superior, aqui está o estômago, o fundo gástrico com conteúdo, veja a parede bem delimitada e aí a gente vai chegando mais anteriormente, a gente consegue observar, olha como fica bem nítido, ó. Aqui está a parede da pequena curvatura, aqui segue ela, essa área é a área de solução de continuidade, onde o conteúdo está extravasando. Ó. Fechou, está normal, abriu, rompeu, sai conteúdo, está roto, fecha novamente. Então, a gente consegue caracterizar essa lesão gástrica. E aí vamos voltar porque tinha outras alterações que a gente precisa justificar. Vamos rever esse exame. Bom, a gente voltou aqui para a fase arterial porque a gente precisa justificar algumas coisas. Tinha aqueles focos gasosos no mediastino posterior, ao redor do esôfago. Pode ter lesão esofágica? Pode, mas é muito difícil a gente caracterizar aqui na tomografia. O que provavelmente aconteceu? Esse foco de pneumoperitônio aqui, ele vai dissecando também esses espaços e acende aqui pela transição esôfago-gástrica, acende e ocupa esse espaço do mediastino posterior. Então, mais provavelmente é isso do que uma outra lesão de víscera oca, mas que aqui a gente não tem resolução para caracterizar. Mas veja a importância de ver cuidadosamente o exame todo. A gente, se ficar focado só olhando aqui e ficar satisfeito com a alteração dessa pequena lesão hepática e da lesão gástrica, que é um diagnóstico difícil de ser feito, a gente cometeria um grande erro ainda assim nesse paciente. Por quê? Vamos voltar e vamos ver desde aqui da transição cérvico-torácica.
A gente está descendo, as estruturas vasculares da região cervical estão preservadas, mas a gente desce e bem aqui nessa região, já na transição aqui, a gente vê que está ocupando espaço aqui, tem um material, um conteúdo hipoatenuante nessa região ao redor aqui da origem da artéria carótida comum esquerda e da subclave esquerda. Isso não é normal. Veja como isso daqui está ocupando esse espaço. Aqui era para estar preenchido por gordura. E ó, a gente vai descendo, isso se estende, ó, envolve toda essa subclave esquerda e vem até aqui na crosta da aorta. A gente está diante de um hematoma aqui. Esse é um hematoma ao redor da aorta, ao redor da origem desses principais ramos. E aí você vai descendo, veja como ele fica muito maior aqui na parte posterior, no joelho posterior da crosta da aorta. E aqui, mais uma vez, olha que a gente observa também uma lesão da aorta descendente. Como a gente já discutiu, se você não viu, tem vídeos mostrando lesões traumáticas da aorta. Aqui está bem na topografia do ligamento arterioso e aqui você vê uma solução de continuidade também com uma contrastação, com uma imagem de adição irregular nessa face anterior da aorta torácica descendente. Isso daqui é bem topografia típica de pseudoaneurisma traumático na topografia do ligamento arterioso. E provavelmente isso daqui poria o paciente em risco muito maior do que as próprias lesões que a gente viu na cavidade abdominal. Então é importante a gente olhar o exame inteiro para priorizar todos os achados e conseguir fazer toda a conduta necessária para o paciente, né? Bom, pessoal, era esse caso que eu queria mostrar para vocês. Esse caso é muito ilustrativo pelo fato de que você tem que ter um raciocínio clínico para justificar as alterações encontradas no exame na tomografia de corpo inteiro no contexto de trauma. Se a gente ficasse satisfeito só com aquela pequena laceraçãozinha hepática para justificar toda aquela quantidade de líquido livre, seria meio inconsistente o nosso diagnóstico. E aí ativamente a gente procura e acha a ruptura gástrica. Além disso, é muito importante ver o exame por completo, senão, apesar de ter achado a ruptura gástrica, a gente ia perder ao pseudoaneurisma de aorta, que imediatamente era a coisa que mais colocaria em risco a vida deste paciente. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não deixe de dar o like aí embaixo. Se inscreva também no canal, ative as notificações para receber os próximos vídeos e convide seus amigos, colegas a conhecer nosso canal. Vamos tentar melhorar cada vez mais a divulgação do conhecimento na radiologia. Obrigado e até o próximo vídeo.